os instrumentos mais importantes para lidar com os pensamentos automáticos são os chamados registros de pensamento. Então, na terapia cognitiva processual, a gente lida com registros de pensamento para lidar com isso que vocês estão chamando aqui, vocês estão vendo no diagrama de conceituação, nesse retângulo que vocês estão vendo aqui. E aí eu vou mostrar para vocês, pelo menos como foi inicialmente proposto por Beck, que é o registro de pensamentos disfuncionais de 5 colunas. É claro que ele hoje é apresentado graficamente de forma um pouco mais sofisticada, ou bem mais sofisticada no Beck, com algumas instruções ou, eventualmente, com, digamos, uma forma gráfica mais interessante, mas historicamente seria interessante. É por isso que eu coloco isso aqui como ele foi proposto originalmente. E é um registro de pensamento em 5 colunas que mostram o modelo cognitivo, ou seja, diante de situações, você tem pensamentos automáticos que geram emoções. Por que que isso aqui está numa ordem inversa? Porque às vezes a emoção é o que o primeiro paciente percebe. E que no caso de Beck, ele propunha em seguida que o paciente gerasse hipóteses alternativas ou pensamentos alternativos. E o que se esperava nesse caso aqui é que o crédito dado ao pensamento original, ao pensamento automático ou aos pensamentos automáticos aqui anotados, gerassem, por exemplo, um crédito menor aqui representado, ou seja, quando eu acredito agora nesse pensamento automático original. E o que que acontece com a minha emoção, ou seja, uma emoção negativa, tipo ansiedade, tristeza, se ela se reduz? Bom, esse registro de pensamento, ele foi criticado não por mim, mas ele foi criticado e modificado por Christine Padesky. Eu diria que talvez esse seja hoje o registro de pensamento mais comumente utilizado e o mais conhecido, porque Christine Padesky dizia o seguinte: normalmente os pacientes, mesmo gerando hipóteses alternativas ou pensamentos alternativos, ou o que ela chamou de respostas balanceadas, ainda assim os pacientes às vezes podem dizer assim: olha, eu acredito na minha cabeça ou mentalmente menos, mas eu ainda continuo acreditando muito aqui no que ela chamava de, digamos, emocionalmente, ou no sentido mais do gut, né? Assim, eu continuo acreditando muito nisso emocionalmente. E aí ela disse, olha, é muito importante, inclusive, que a gente valide esses pensamentos, e uma forma de fazer isso é escutando o paciente, ou seja, quais são os argumentos que o paciente traz e que mantém esse crédito nesse pensamento automático, que ela prefere chamar de pensamento automático quente. Pensamentos automáticos quentes são aqueles que mobilizam mais emoção, que são aqueles que de fato valem a pena ser trabalhados. Para isso, Christine Padesky criou duas colunas: a coluna das evidências que apoiam esse pensamento automático quente e a coluna das evidências que não apoiam ou que não sustentam esse pensamento automático quente. Com isto, e vendo os dois lados da moeda, e eu estou aqui usando uma expressão que ela gosta de utilizar, fica mais fácil o paciente trazer respostas alternativas ou pensamentos alternativos ou respostas balanceadas. E os resultados aqui serão vistos como, eventualmente, comportamentos diferentes, emoções eventualmente diferentes, ou acreditando menos nas emoções. E esse é o resultado esperado da utilização do registro de pensamento em 5 colunas de Beck ou em 7 colunas de Padesky. E aí, na terapia cognitiva processual, nós temos registros de pensamentos diferentes. Para que diabos a gente quer mais registros de pensamento? Será que isso não vai complicar mais ainda a vida? Eu diria para vocês que não. Se vocês derem uma olhada aqui, é, nós temos aqui um registro de pensamento, digamos, na sua versão inicial, ou seja, é o primeiro que eu coloco para o paciente. Aqui vocês têm um modelo cognitivo que o paciente já utilizou, já aprendeu desde o primeiro momento. Eu chamo isso de lente do detetativo da mente na versão adolescente, ou simplesmente registro de pensamentos na versão adulta.
O fato é que aqui nós já temos perguntas que envolvem a própria distorção cognitiva, ou seja, será que esse pensamento automático pode ser uma distorção cognitiva? Então, o paciente já aprendeu a responder essas perguntas aqui. O que ele vai dar aqui são outros passos. E aí, numa próxima sessão, a gente pode complementar esse mesmo registro de pensamento disfuncional. Nesse caso do adulto, eu chamo registro de pensamento intrapessoal, porque existe um outro registro que vocês vão ver. E aqui, olha, é continuar fazendo aquelas mesmas perguntas que Christine Padeschi fez, ou seja, quais são as evidências que eu tenho ou provas que sustentam este pensamento automático, que eu já identifiquei, inclusive, com uma distorção cognitiva, se vocês puderem ver aqui nessa outra pergunta que foi feita aqui. E também eu posso fazer aquela mesma pergunta de Christine Padeschi, naquela outra coluna, quais são as evidências ou provas que não sustentam esse pensamento automático? E com isso, vocês vão ter a possibilidade de ter um espelho cá embaixo, que é uma representação também do primeiro nível do diagrama de conceituação da TCP, que são o que eu chamei de conclusão, ou seja, aquilo que Beck chama de pensamento alternativo e que Christine Padeschi chama de resposta balanceada, eu chamo simplesmente de um novo pensamento e de uma conclusão. Né? Fica muito mais fácil para o paciente entender. E essa conclusão, ela é colocada aqui. Eu vou perguntar para o paciente quanto é que ele acredita nesse novo pensamento que foi gerado, ou seja, essa conclusão. Se ele acredita num pensamento positivo, digamos, que foi gerado aqui, que é mais realista, é muito provável que ele vai acreditar agora no pensamento automático bem menos. Ou seja, se ele acreditava aqui em cima no pensamento automático, distorcido, 80, 90, 100, eu espero que a partir desse momento, acreditando muito em um outro pensamento que é o alternativo, ele passe a acreditar bastante menos aqui no registro de pensamento disfuncional, ou seja, no pensamento original. E aí eu vou perguntar para o paciente se ele sente agora, acreditando no pensamento novo, alguma emoção positiva, qual é a intensidade dela, o que que acontece com a emoção negativa original que ele teve, ou seja, qual é o tamanho dela, ou qual é a intensidade dela agora. E eu vou fazer uma outra pergunta para o paciente agora, é o que que o paciente pretende fazer. Ou seja, originalmente, o que que eu faço quando eu sinto a emoção, por exemplo, tristeza, quando eu tenho um pensamento como o Gustavo representou no paciente, ou seja, a festa não vai ser legal, e aí, consequentemente, ele se esquiva, ele não vai para a festa, ele recusa o convite. E aí, agora, quando a gente faz esse trabalho lá embaixo, o que que eu pretendo fazer? Então, possivelmente, depois de ter feito todo esse trabalho, o que Gustavo me diria era, possivelmente, quem sabe, agora eu possa ir para essa festa, já que o que eu estou aqui diante é de um pensamento automático negativo, que é uma distorção cognitiva, e que eu tenho evidências realmente muito pequenas ou que não são, digamos, convincentes, que são as evidências que sustentam, e agora que eu tenho evidências contrárias que parecem, na realidade, desmentir, que são as evidências que não sustentam. Então, eu acho que eu cometi uma falha aqui, ou seja, aqui nós temos as evidências que sustentam e aqui as evidências que não sustentam. Na medida em que toda essa análise é feita, você tem agora todo o registro, digamos, o diagrama de conceituação primeiro nível aqui representado originalmente, e o diagrama de conceituação agora representado de uma forma positiva, né? Ou seja, você está vendo agora um novo pensamento, uma nova emoção positiva, uma redução do pensamento da emoção negativa e um novo comportamento e, eventualmente, até mesmo sensações diferentes no corpo. Né? É muito importante a gente manter essas sensações no corpo, porque quando a gente está lidando com transtorno de ansiedade, do tipo pânico, vocês vão ver que essa resposta corporal ela vai poder estar representada, inclusive, nesse quadrado ou nesse retângulo que vocês estão vendo aqui. Tá certo? Então, esse é o registro de pensamento intrapessoal.
Eu vou dar rapidamente aqui com vocês este exemplo. Eu não vou fazer uma representação ou uma demonstração, porque nós não temos tempo para isso, mas vocês podem imaginar aqui uma situação em que esse paciente, ao chegar em casa, eh, diz: minha mãe reclamou de nós, e aqui na realidade é uma paciente, ela está falando de sua irmã e ela. E ela tem um pensamento do tipo: olha, nada dá certo para mim. E aí eu pergunto a essa paciente: olha, quanto é que você acredita nesse pensamento, nada dá certo para você? 90%. Ao acreditar 90% nesse pensamento, quais são ou qual é a emoção que você sente? Eu sinto raiva e eu sinto tristeza. Qual é a intensidade de cada um deles? 80% para raiva, 80% para tristeza. E aí o que que você faz? Eu choro, eu vou para o quarto, ok? Você nota no seu corpo: eu sinto falta de ar, eu tenho dor de cabeça. E aí, como a paciente já viu inicialmente todo esse esquema aqui e essa ou circuito, ou eventualmente essa coisa se autoalimentando, numa forma de espiral, a gente vai então para as perguntas que o paciente já consegue fazer. Olha, esse pensamento, nada dá certo para você, existe a possibilidade de ser uma distorção? Se for uma distorção, o que esse pensamento automático parece ser? Aí ela vai dizer: olha, ela já conhece ou reconhece uma supergeneralização e ela reconhece também uma catastrofização. E aí, ela vai responder às outras duas perguntas: quais são as evidências ou as provas que sustentam esse pensamento de que nada dá certo para você? Bom, tem apenas 4 pessoas para me apegar. Eu fui demitida, eu bati o meu carro há 2 semanas. Então, para isso, essa paciente, para ela, isso é prova suficiente de que nada dá certo para ela. Mas na medida em que ela vai ver, por exemplo, as outras evidências, que são aquelas provas que não sustentam esse pensamento de que nada dá certo para mim, ela traz exemplos como: eu adquiri um apartamento há um mês, eu tenho um carro, eu tenho um curso superior, eu e minha irmã estamos tentando fazer dar certo. Pelo menos 4 colegas me elogiaram ou me elogiam, me elogiavam e diziam que eu era competente. Com isso, o paciente traz elementos que, de alguma forma, mostram que esse pensamento automático ele não é correto. E aí pode concluir que essas evidências que acabaram de ser vistas acima a levam a concluir que, às vezes, os seus pensamentos podem estar errados e que, portanto, isso significa que algumas coisas dão certo para ela. Quando ela escreve isso aqui, eu pergunto: quanto é que você acredita nisso, nesse pensamento? Ela vai dizer 70%. Ao acreditar 70% nisso, diminui o outro de 90% que você acreditava antes. Aí ela diz: olha, embora eu acredite 70% nesse pensamento, eu não sei se isso aqui foi um erro e se eu repetir isso aqui, ou se de fato ela acreditou menos. Mas às vezes vocês podem ter isso aqui, olha, de um paciente acreditar intelectualmente numa coisa, mas ainda acreditar de alguma forma no outro, né? Seja lá como for, isso será aproveitado e dito para o paciente: olha, você acreditava nisso 90% e agora 70% foi reduzido. Você tem alguma emoção negativa vindo desse pensamento? Ela diz: ó, alívio e esperança. Qual é o tamanho desse alívio e esperança? 60%. Ah, e ela acredita, e ela tem também 70% de esperança. O que acontece com a raiva e com a tristeza lá em cima? Descem para 60 e descem para 40. E o que você pretende fazer agora? Sair de casa para dar um passeio, não escutar tudo, no caso, não escutar tudo que sua mãe diz, e aí, bom, você tem toda uma nova abordagem, uma análise não só do pensamento automático. E vocês vão ver agora, inclusive, que não só eu posso apresentar para o paciente essa versão do registro de pensamentos interpessoal, mas num outro momento eu posso apresentar uma versão mais completa ainda desse registro de pensamento intrapessoal. E, consequentemente, você pode finalmente perguntar a essa paciente aqui: olha, o que eu estou sentindo? A mesma coisa, um pouco melhor? Ela marcou um pouco melhor.
Eu acabei de dizer para vocês que a gente pode apresentar para o paciente também uma versão ainda mais completa desse registro de pensamento, que é uma versão que inclui o comportamento. E aí eu vou introduzir para vocês agora esse mesmo registro de pensamento intrapessoal, tanto a ser corrigido aqui, é o que eu chamo de RP intra, e vocês vão ver que eu acrescentei aqui duas perguntas. E essas duas perguntas dizem respeito ao comportamento, ou seja, eu não estou analisando o pensamento. A análise do pensamento, como é colocado aqui, ela é feita através dessas perguntas, que equivalem à distorção cognitiva e que equivalem às evidências que sustentam e às evidências que não sustentam. Mas esse registro de pensamento traz uma coisa que também é distintiva, ou seja, distingue a terapia cognitiva processual da terapia convencional, é que eu posso colocar nesse registro de pensamento perguntas a respeito do comportamento que são, por exemplo, quais são as vantagens desse comportamento? Se a gente der uma olhada no que a paciente trouxe como exemplo, aqui, olha, eu vou para o quarto, né? Então, aqui eu vou poder perguntar para ela coisas assim, olha, quais são as vantagens desse comportamento de você ir para o quarto? Claro que existirão vantagens do tipo, olha, eu não vou precisar escutar tudo que minha mãe diz, eu vou me sentir mais aliviado, etc. E se eu pergunto para ela, ou seja, quais são as desvantagens desse comportamento, ela pode trazer coisas desse tipo, olha, isso não resolve o problema, é, minha mãe vai continuar atuando ou agindo da mesma forma comigo, eu vou continuar eventualmente ansiosa do mesmo jeito e sempre indo para o meu quarto. Consequentemente, na medida em que isso é analisado juntamente com as evidências de que o pensamento automático é verdadeiro ou não, o paciente tem aqui mais elementos agora para chegar a uma conclusão diferente quando a gente chega àquela conclusão final. E aqui vocês estão vendo, portanto, é representado aqui numa forma positiva o diagrama de conceituação primeiro nível. Então, seria uma espécie de espelho desses elementos negativos, aqui com os elementos, digamos, ou mais positivos ou mais realistas, que são resultados dessa análise que é feita através desse registro de pensamento intrapessoal.